Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Movecast. Hoje o episódio de número 6. Hoje recebendo aqui para falar sobre movimento, o professor Matheus Gal, professor que está fazendo pós-graduação em reabilitação pelo movimento, que trabalha no Estúdio 2RL com a gente e que está tendo uma proposta muito diferenciada para esse momento de que o movimento se tornou talvez a solução da vida das pessoas, né? Um momento que a gente vive aí de tantas pessoas presas nos seus ambientes de trabalho, computador, enfim, em todos os guidelines hoje de doença, o movimento entra como um remédio. E é desse movimento remédio que a gente vai falar, então, com meu amigo Matheus Gal. Matheus, dá aí seu... Fala galera, boa noite. Meu nome é Matheus Gal, tenho 26 anos, sou formado em Educação Física desde 2019. Sou pós-graduado em treinamento desportivo e estou terminando agora a graduação, pós-graduação em reabilitação pelo movimento, orientado pelo professor Rodrigo Peixoto, né? Trabalho aqui no estúdio tem 7 meses já e parece que foi ontem que eu entrei aí e sigo esse sonho aí. Então, gente, hoje a gente vai ter uma abordagem assim, de uma coisa que vem acontecendo, uma mudança de concepção, né? O Matheus foi um dos que mais pegou essa linha aí, aqui dentro do estúdio, de falar dos sistemas complexos de movimento. E quando a gente fala de complexidade de movimento, a gente está falando, na verdade, de pensar o movimento real do nosso dia a dia, né? Das atividades que a gente faz, e não aquele movimento linear, às vezes, que a academia oferece. A proposta nossa hoje de movimento, né, de trabalhar movimento, é uma proposta que a gente busca conferir às pessoas capacidades físicas, mas também condições de se defender do dia a dia, de um escorregão, de levantar um peso, de empurrar um carrinho, de carregar uma bolsa de mercado pesada de um lado só, de escorregar com essa bolsa e ter um fator protetivo. Então, os sistemas complexos, eles vieram para mostrar para a gente que nós não somos lineares, né? Nós somos multiplanares e, como tal, a gente precisa, no exercício físico, estimular esse padrão de se mover. Matheus, fala um pouco aí da sua visão do que você vem estudando sobre sistemas complexos. Primeiramente, os sistemas complexos chegou para mim de forma espontânea, né? Se assim eu posso dizer. Estudando mesmo, Instagram, a gente vai observando as coisas. E aí fui abrindo a cabeça, fui virando a chave e eu vi que o movimento, né, o treinamento não é aquela coisa engessada de máquina. E a partir daí eu fui estudando variáveis, elásticos, o aquabag e tudo isso eu fui pegando, né, fui comprando e fui testando em mim. Acho que a gente tem que ser a primeira pessoa a ser o nosso próprio experimento, né? E eu fui treinando em casa, fui aprimorando e fui estudando. Aí eu cheguei aqui no estúdio, né, e foi onde minha cabeça abriu mais ainda para sistemas complexos, porque toda vez que eu começo a estudar mais, toda vez que eu abro um artigo, toda vez que eu abro um PDF, toda vez que eu vejo alguma aula, me dá mais vontade de estudar mais, porque assim, como o próprio nome já diz, né? É complexo demais. Você está sempre buscando alguma coisa e nunca é um resultado exato. Isso é legal você falar, porque assim, a gente no estúdio aqui hoje recebe grupos muito heterogêneos, né? A gente recebe desde um atleta de altíssimo nível a uma pessoa que vai se reabilitar de um pós-infarto ou vai se preparar para uma cirurgia de retirada de um pedaço do pulmão, ou uma pessoa que sofreu um trauma muito grande, um acidente e tem que voltar a se mover, a controlar o movimento. E aí a gente vê, né, que o sistema linear, né, o que era antigo na prescrição, ele nunca de fato atendeu às necessidades daquelas pessoas, né? Dos atletas muito menos. Mas nunca foi realmente uma forma que contemplava o movimento, que contemplava a necessidade. O sistema linear contemplava a força, hipertrofia, mas não contemplava de fato esse movimento reparador, esse movimento que cura e esse movimento que propicia, inclusive, melhora da parte cognitiva. E aí eu queria te falar, isso é legal a gente bater esse papo, porque você teve um momento aqui no estúdio que você teve uma virada realmente de chave muito grande, você fala dela, e que você entrou nesse meio de cabeça, e é muito clara a mudança da forma de prescrever, principalmente para os garotos do esporte. Como você vê essa importância hoje
de ter tido essa virada de chave, de entender que isso de fato é pensar o ser humano de forma individual. O que você acha que isso de fato acrescentou para a tua prescrição e o que você tem visto de resultado? Primeiro, o fato de trabalhar sistemas complexos, a gente consegue trabalhar nos dois extremos, né? O idoso, o atleta, a pessoa que precisa de um tratamento personalizado e, igual você falou, a gente tem que trabalhar a performance, tem que trabalhar a pessoa que quer carregar uma sacola e não se lesionar. Acredito que todo mundo busca performance, né? Mesmo se você não for um atleta. Então, essa é um pouco dessa linha que eu gosto de seguir. Você não precisa ser um atleta para você buscar uma performance. Sua performance é diária. Você tem que se sentir bem no dia a dia, né? Você tem que realizar seus exercícios no seu trabalho, você tem que buscar uma sacola de compra, você tem que realizar coisas e você tem que se sentir bem sem ter esse movimento que pode te lesionar. Quando a pessoa fala que não sente mais dor, né? Não sente, poxa, não conseguia correr, agora eu consigo, agora não estou sentindo aquela dorzinha na lombar, e a gente começa a trabalhar a partir daí, e é aí que a gente vai querendo cada vez mais. Então, quando a gente pensa realmente nessa situação dos sistemas complexos, é legal porque ele dá a possibilidade para a gente, eu acho que de fazer o que há de mais nobre na saúde, que é resolver as dores, né? A minha frase de praxe, né? O movimento que lesiona é o mesmo que cura, e essa frase está pegando, e eu acho importante a compreensão dela, porque ela vem dos sistemas complexos. Ela vem da compreensão de que a gente, por sentir pequenas dores, começa a tentar se ajustar. E esse ajuste, somado por um tempo, sofrendo sobrecarga, vai levar a dores, vai levar a lesão. E se a gente compreende ali, que é uma outra frase importante, né? Você é tão forte quanto seu elo fraco. E o elo fraco é que a gente tem que descobrir para fazer hoje realmente uma prescrição de movimento eficiente. Então, assim, quando eu consigo estar aqui no estúdio hoje, vendo essa realização de propiciar a saúde via movimento, né? Eu fico realmente encantado de saber que a gente está mudando as vidas, que a gente está levando qualidade de vida. E quando eu vejo profissionais mais jovens como você, entrando nessa linha de pensamento, que é uma linha que para mim requer talvez maturidade. A maturidade de compreender que o que a gente aprendeu lá atrás, ele serve até certo ponto. Ele só responde a pergunta até a página 1. As outras 1000 páginas da vida e do movimento não tem resposta no sistema linear, né? E aí quando eu vejo vocês, principalmente você com esse volume de estudo que está tendo em relação a isso, realmente abraçar isso e fazer a diferença nesse padrão, eu fico feliz e vejo que a gente está passando o bastão, que a gente está dando continuidade aí num modelo de educação que é para salvar vidas, que é para ajudar as pessoas. Agora vamos para uma coisa legal. Quando você pensa hoje, né, essa complexidade, quando você pensa hoje em intervir via complexidade, o que você tem percebido que você acha mais fácil? Trabalhar com o idoso ou trabalhar com um atleta? E segundo, o que como é que eu vou dizer? O que te traz, assim, felicidade, né? Ver um atleta saindo de um padrão e performando, ou realmente ver um idoso que não conquistava, por exemplo, amarrar o cadarço, ou se levantar e alcançar algo na prateleira, realizando aquilo com facilidade. O que você entende que, nesse sentido, né, que você consegue oferecer para as pessoas, o que está fazendo a diferença na tua vida? Eu consigo colocar na mesma prateleira tanto o idoso quanto o atleta, né? Eu não consigo me ver mais feliz por causa do atleta ou por causa do idoso. Eu acho que, sim, ter o feedback positivo dos dois e ver a melhora de performance dos dois, para mim, é sem palavras, porque cada um tem que buscar a sua melhor versão, a sua melhor performance, e nem sempre a gente tem que responder isso com o rendimento, sabe? O rendimento que eu digo é rendimento esportivo. Às vezes a pessoa só quer fazer as tarefas de casa sem se lesionar, sem sentir dor, sem ter algum incômodo, sem
precisar tomar um anti-inflamatório depois, sabe? Isso para mim é gratificante. Quando a gente pensa performar, né? As pessoas entendem que performar é performance de atleta. Performar nada mais é do que você falou, né? Você atingir tua melhor versão, tua melhor condição, tua melhor possibilidade de se mover naquela situação. E isso a gente tem que realmente desmistificar um pouco e tirar essa visão. Um idoso levantar e ir na padaria pode ficar acamado 6 meses é performar, né? É alcançar uma coisa que talvez para ele há 6 meses atrás seria impossível. Né? Um idoso, às vezes, se vestir, tomar um banho sozinho e sem cair, para ele também é performar. E eu acho que aí entra esse modelo de complexidade como um diferencial nas estratégias de treino, né? Porque quando a gente fala de performar, e aí entra o legal dos sistemas complexos, a gente traz para o ambiente de academia situações, problema da vida e da rotina das pessoas e tenta criar, dentro desse padrão de exercícios, modelos próximos ao que ele vai vivenciar lá, para que ele consiga executar com melhor função, com menos dor, né, e com maior eficiência. E as pessoas às vezes não compreendem esses padrões. E aí o cara fica brigando qual que é melhor. Não é qual que é melhor, é qual que é a demanda necessária. Quem é você, o que você precisa. Se você é um fisiculturista, se você é um cara de LPO, tu tem que treinar força convencional. Agora, para todo o restante de todos os outros atletas e pessoas, seres humanos normais, a gente tem que treinar via sistemas complexos dentro da funcionalidade de cada um. Que aí entra aquela outra pergunta, o que é ser funcional, né? Porque o cara confunde treino funcional como treino circuitado. Treino funcional que dá função a algo. O que você faz? Você lava a roupa e sente dor? Então você tem que ter função para lavar roupa. Tu tem que ter uma musculatura eretora da espinha compatível com aquela flexão. Tu tem que ter bíceps e tríceps compatível com aquela função. Então o treino funcional para essa pessoa é dentro desse padrão. Como o cara que vai correr adventure é diferente do cara que vai correr na rua, que é diferente do cara que corre no futebol. Então a condição ambiente que você falou anteriormente, ela é muito importante porque ela interfere nessas ações. Se a gente consegue então capacitar esse indivíduo aqui dentro, né, e aí a gente vai começar aquela conversa de milhões, né? Aliás, a pergunta de milhões, o cara fala assim, pô, mas espera aí, tu trabalha o atleta do mesmo jeito que você trabalha o idoso, do mesmo jeito que você trabalha a criança? Aí eu vou responder, sim, eles são seres humanos, com funções diferentes, com habilidades diferentes, com necessidades diferentes. E os sistemas complexos é o que responde, né, a isso. Agora vamos lá na relação cognitiva, né? Você está comentando a respeito aí do idoso e do atleta, e tem pesquisas recentes mostrando que pelo maior número de articulações envolvidas, pelo maior número de tarefas envolvidas nos sistemas complexos, o ganho neural, o ganho cognitivo para a tomada de decisão, para resolver problemas é muito maior. E aí vamos para a tua aplicabilidade aqui na prática. Você percebe, tanto nos atletas quanto nos idosos, que eles conseguem realmente resolver problemas e ter uma eficiência motora melhor, às vezes com uma sessão? Com uma sessão a gente consegue ter aumento de melhora de desempenho, com uma sessão. Mas a gente vê que é um processo que a gente precisa estar sempre buscando, né? Com uma sessão a gente consegue apresentar o problema e a pessoa resolver. Mas o bacana é a pessoa retornar, a gente apresentar um novo problema e ela tentar resolver esse novo problema. E a partir daí a gente vai ficar nesse jogo e ela vai estar sempre buscando resolver problemas de diferentes formas com o mesmo fim, né? Então eu apresento diversos problemas com uma finalidade. E eu quero que essas pessoas tentem resolver esses problemas, né, buscando no cognitivo delas o mesmo fim, só que de diferentes formas. Eu acho que esse padrão da variabilidade, né, responde muito bem isso. Eu falo nas minhas aulas, eu chamo isso de variações de um mesmo tema. Porque na verdade é você executar a mesma tarefa com complexidades e sistemas ou ajustes daquele sistema diferentes.
Só que isso leva a um autoajuste, a uma adaptação, uma percepção que talvez poucos profissionais enxerguem, né? Quando eu vi a primeira vez que para o cérebro nada é vão, que toda oferta que ele tem, ele aprende, mesmo quando você executa um exercício errado, ele aprende que aquilo não é legal, né? Então ele aprende o tempo todo. E aí a gente fala de plasticidade cerebral, né? A gente fala de neurogênese, que é a formação de novos neurônios, de novas conexões. E pro estilo de vida que a gente tem hoje, cara, quando a gente fala de sistemas complexos, eu vejo ele como, acima de tudo, como a gente exige muito dessa parte cognitiva, né? Ele também é um desafogo, né, cara, para algumas doenças de ansiedade, depressão, porque você consegue sair dos problemas através dos problemas que a gente cria pelo movimento. Então eu acho que você se torna realmente um cara mais resolutivo com isso. E tem algum caso que você, assim, percebeu? Fala aí um caso que você tenha percebido maior dificuldade para introduzir o padrão e um caso que você viu que você teve realmente, assim, uma melhora muito grande. Talvez fosse, assim, um desafio muito grande, mas você conseguiu intervir e o indivíduo conseguiu ter respostas dentro da sua expectativa. Acho que para mim o caso mais complicado, se assim eu posso dizer, aqui dentro do estúdio foi do Alexandre. O Alexandre, que a doutora André até faz o tratamento dele, ele está para ir para os Estados Unidos agora. Ele tem uma síndrome, né? Ele teve alguns problemas. Mandei mensagem até para o Diego. O Diego me ajudou nessa questão, foi bem solícito quanto a isso. E eu acho que foi o caso mais complicado que eu tive aqui, porque assim, o Alexandre ele não consegue ficar em pé. Ele tem que andar, a marcha dele, né, o caminhar dele, ele vai deslocando, ele tem que ir escorando, porque ele tem muita falta de equilíbrio devido a essa condição dele. E para mim ali foi o mais difícil, porque a gente tem que apresentar problemas para ele, só que assim, como que a gente começa a ofertar para um cara que se ele não consegue nem sequer ficar em pé, né, com os 2 pés no chão, sem apoiar. E eu falei, cara, como que eu vou trabalhar isso com ele? E graças a Deus a aula do sábado foi a aula do Diego, onde ele apresentou testes, né, o tendon, o semitendon. E aí eu falei, poxa, eu vou buscar isso e vou começar a apresentar para o Alexandre e vou começar a testar ele. Primeiro eu quis testar para saber a real condição e até onde eu poderia ir com ele antes de vir com uma demanda enorme de exercício. E aí eu tive alguns resultados interessantes e teve uma melhora muito grande. O Alexandre ele não tinha nem padrão coordenativo de marcha, né? A gente pegava essa pista aqui, ele não tinha um padrão coordenativo de marcha, de braço e perna. Ele confundia ou ele desequilibrava e até a última aula dele o Alexandre fazia essa pista aqui, aquele padrão bonito de corrida, coordenativo, e para mim foi o mais difícil, mas foi o mais gratificante, sabe? Até agora, assim, não teve nenhum outro, assim, que eu falo, pô, realmente o trabalho foi bem feito, sabe? E foi um trabalho que ainda tem que continuar, né? Ele está para voltar, então a gente vai continuar esse trabalho com ele. E um que você acha que, assim, isso aí é uma intervenção de um porte grande, né? Mas um outro que talvez você achasse que seria fácil e foi complexo, e por que isso aconteceu? Olha, trabalho fácil dentro do estúdio, provavelmente foi os atletas, que eu achei que seria fácil, mas quando a gente vê o buraco um pouco mais embaixo. A demanda deles é diferente, né? A demanda é muito grande, principalmente os meninos de futebol. Quando a gente pega um menino de 15 anos que joga todo final de semana, viaja todo final de semana, na nossa cabeça, por mim, eu achei que essas pessoas, né, os meninos já tinham pelo menos um padrão de corrida bacana, interessante. E quando chega aqui, não. É totalmente diferente. Você fala, cara, não é possível. Não é possível que um menino de 15 anos que joga todo final de semana, treina todo dia, não sabe correr. Não sabe correr. E aí eu falei, cara, é ali que eu tenho que intervir. É desde a base, né? A gente tem que fazer aquela base bem feita, desde a mobilidade, estabilidade, coordenativo e por aí vai.
Cara, entra na outra parte de controle de sistemas que é muito comentada, né? Que é a coordenação inter e intramuscular precedem a força. Controle precede a força. E o que a gente vê hoje é o contrário, os caras dão força em cima de uma estrutura não apta. Frágil, né? Uma estrutura não capaz e não condizente com aquela geração de força. E por isso, talvez, um grande número de lesões na base. A gente aqui recebe desses garotos hoje, os garotos do estúdio, eles têm se destacado. E a gente tem recebido muitos garotos lesionados para recuperar, para daí, né, entrar no padrão 2RL de trabalhar. Vamos botar assim, para não ficar falando só da complexidade, porque a gente tem uma metodologia própria, né? A gente conseguiu atrelar aí fisioterapia com educação física e a gente consegue enxergar mais, né? E isso é legal, né, para a galera que está ouvindo, porque está assistindo. Eu acho que quando a gente fala de ter um local interdisciplinar de fato, é isso, né, cara? A gente tem a nutrição junto, a fisioterapia, a educação física, a psicologia conversando, os próprios médicos. Porque quem vai ganhar é o próprio indivíduo. E não da boca para fora. A gente aqui hoje faz integração, né? Faz essa relação interprofissional muito bem. E realmente os garotos têm tido, daqui tem sido destaque. Isso é legal. Não só os garotos, né? A gente tem a galera aqui hoje do triatlo, a galera da corrida, tem ciclista, tem só nadador. Tem jogador de beach tênis, tem jogador de voleibol, jogador de futebol, jiu-jitsu agora que a gente está trabalhando, do hipismo, do kart, a gente da tem, luta. Da luta. A gente tem aqui hoje uma gama de possibilidades e que eu acho que aí entra outra coisa legal, né? Se você pensa assim, quanto mais esporte diferente, mais demanda diferente a gente tem que atender. E quanto mais a gente atende essas demandas diferentes, mais a gente melhora a nossa capacidade de criar os exercícios de complexidade. Você pensa assim também? Eu agora estou entrando nesse mundo agora do jiu-jitsu novamente, né? Eu já fiz e agora estou voltando. E agora estou nessa questão de trazer os sistemas complexos pro jiu-jitsu. E aí tem os meninos aí que vêm treinar aqui comigo, a galera está se amarrando, porque é uma demanda totalmente diferente, sabe? Quando a gente pensa em padrão de corrida, coordenativo, beleza, mas aí eu consigo juntar o triatlo, a maratona, o pessoal do vôlei, o pessoal do futebol, pensando em tríplice extensão, por exemplo. Agora, como que eu vou pensar em tríplice extensão para alguém que luta jiu-jitsu? Tríplice extensão. Aí não vai utilizar essa mecânica de gesto, é isso. E é ali que eu tô quebrando a cabeça, que eu tô tentando montar esse quebra-cabeça mesmo e é isso, é estudar e esses padrões que ele não está acostumado a trabalhar. Isso é legal porque, na verdade, cara, hoje quando eu trabalho lá, cara, do rugby, do vôlei, eu já trabalhei com pentatlo, de uma pessoa que, faz equitação, nada, corre no meio da corrida, tem que atirar. É surreal, cara, as capacidades físicas, né? E o controle, porque o cara vem correndo e o tiro é um padrão, você tem que estar no máximo repouso, no máximo... né, conforto respiratório para fazer um disparo. E o tempo daquilo ali conta. Então, assim, é legal a gente estar falando dessa demanda, porque ela só justifica porque que os sistemas complexos atendem e o sistema linear não atende. Porque o sistema linear nunca vai dar especificidade. E o sistema complexo sempre vai dar. Então não tem assim, hoje o cara fala assim, mas por que você não fala? Cara, porque não atende. Não é porque eu não gosto, é porque não atende. O sistema linear não atende, ele é pobre de estímulo. Ele é bom de força, mas ele é pobre de estímulo. E o que a gente trabalha hoje em confrontos, né, quer seja de esportes de quadra, quer seja de luta, os confrontos eles têm uma pessoa contra a outra. Então tem duas pessoas pensando condições adversas. As reações vão ser adversas e as resoluções também. Então eu preciso transferir isso para o treino, porque treinar é prever situações para você executar melhor, né, mais rápido, mais eficiente, se defendendo. E hoje eu sou um apaixonado disso, cara, porque depois que eu comecei a estudar muito neurociências, né, muito rotacionais, muito respiração integrada nesses padrões, que a gente realmente não separa o cara, né, que é o que o linear às vezes tenta fragmentar,
um bíceps, um tríceps, um quadríceps. Isso a gente não pensa. E o cara fala assim, esse exercício trabalha o quê? Fala tudo. O cara, como assim tudo? O cara é um só, vai trabalhar tudo. Hoje eu estava mostrando na aula da pós-graduação que eu dei, falei, tá vendo esse exercício? O cara está trabalhando pliometria, estabilidade, mobilidade, amplitude, potência de membro inferior, controle de core. O cara, caraca, Eu falei, é um exercício. Só um. Um exercício. E às vezes numa série inteira, vamos botar na musculação, sem nada contra a musculação, ela tem, né, seu poder, mas na musculação, você pegar um dia de treino, você não consegue trabalhar todos os exercícios que você fez, todas as capacidades que às vezes você fez em um exercício de sistema complexo. Então, assim, é incompatível. O cara tem que aprender a enxergar isso. Cara, fala um pouco assim de pessoas que você recebeu aqui, talvez, que a gente recebe muito, pessoas que trabalham muito sentado, né? Uhum. Essa síndrome aí da época que a gente vive e que tinham dores. O que elas relatam para você? Você tem relatos assim, se ela fala se o treino ser diversificado atraiu mais ela, se ela se sente melhor não sabendo o que ela vai fazer aqui na hora, se ela se sente melhor sabendo que cada dia o treino é uma surpresa? Olha, o pessoal gosta muito justamente por causa disso, né? A gente não é engessado. A pessoa pisa aqui no estúdio, cada dia ela vai fazer algo diferente. Cada dia ela vai aprender algo novo, né? Aqui, além de ser um estúdio de treinamento, parece que é uma escola, porque a pessoa aprende coisas novas. E ela sai daqui, aprende, e no outro dia ela acha que sabe de alguma coisa e não sabe nada, vai ter que fazer coisas novas de novo. O Adolfo, né? O Adolfo, que eu tô treinando ele tá correndo todo sábado, pelo menos, não sente nada, tá zerado, e ele tem esse relato, né? Tinha esse relato, essa recorrência de dor lombar, e, cara, o homem tá zerado. O caso do Adolfo é legal, porque o Adolfo era um cara que os médicos falaram que ele não iria correr nunca mais na vida, né? E ele veio aqui, ainda falei isso numa palestra médica outro dia, eu falei, cara, como é que vocês falam pro cara que ele nunca mais na vida vai fazer o que ele ama se ele anda, se ele tem condição de fazer? A gente não pode impor limites na pessoa, a pessoa tem que encontrar o limite dela, né? E eu acho que o sistema complexo, ele faz isso. Ele te tangencia no seu limite, mas ele não te limita, né? E às vezes uma quilagem, uma carga alta, ela te limita. E o Adolfo foi o cara que a gente conseguiu mostrar para a medicina, né? Que quando você consegue integrar o corpo todo, pensando em controle, pensando em mobilidade, pensando em estabilidade, pensando em funcionalidade, sim, você consegue fazer. E o cara, a performance que ele quer é correr, não é ganhar. Não é. E se o cara anda, por que não pode correr? Então, assim, é um caso bem legal também. Eu pude vivenciar esse caso porque eu que atendi ele lá em cima na físio, né? E a gente tem outros casos aqui, né? De condições que foram decretadas, não pode ou pode, só até certo ponto. E a gente conseguir reverter essa máxima. Em relação à galera aqui agora, nós temos aí hoje um ambiente, né, com vários profissionais que têm vivências diferentes, estudos diferentes e que se complementam. E hoje a gente consegue conviver numa harmonia sensacional, né? Um ambiente harmonizado, onde a diferença de enxergar a prescrição não interfere na qualidade da prescrição do cliente. Fala um pouco sobre isso, como é que vocês se relacionam, né? Às vezes vocês pegam um cliente diferente, aliás, pegam o mesmo cliente, mas que às vezes ele é atendido por um ou por outro, e tem essa diferença de vivência realmente para prescrever dada a função. Como é que vocês convivem com isso? Então, primeiramente falar da minha dupla, mandar um abraço para ele, pro Rodrigo, tem que mandar esse abraço para ele, mas, então, acho que a base é uma boa comunicação, né? A boa comunicação, o bom entrosamento da equipe reflete nos resultados do todo, né? Então, eu e o Rodrigo, pelo menos, eu falo dos meus horários enquanto eu estou aqui com ele. A gente tem essa boa comunicação, a gente tem esse bom entrosamento, a gente consegue ter uma boa gestão de sala, né, se a gente pode dizer. Então,
Se um dia eu pego os meninos do futebol, eu consigo segurar eles aqui e o Rodrigo segura o pessoal lá, ou vice-versa. E se eu pego o menino do futebol na segunda e o Rodrigo vai pegar na quarta, às vezes não é porque eu pedi para ele ou porque ele pediu, não, porque acontece, né? Então a gente tem esse bom entrosamento, a gente consegue ter essa química legal de entender a necessidade. Entender a necessidade, ó, tô com mais alunos aqui, e aí como que a gente consegue juntar essas peças, né, e ter um bom padrão de atendimento? Conversa, comunicação, simples. Eu falo com ele, falei, ó, Rodrigo, segunda-feira a gente fez um trabalho mais coordenativo, mais de estabilidade. Pô, acho que seria válido a gente trabalhar mais força quarta-feira, né? Que seria ele vai lá, trabalha força, cada um da sua maneira de pensar, mas os dois em prol do mesmo objetivo, né? Porque eu acho que é melhor ter várias cabeças pensantes de formas diferentes do que seguir uma linha engessada. E isso com o Átila também, que eu convivo muito com ele aqui. E todo mundo, né? O próprio Zé, o Marlinho, a gente tem essa boa comunicação, então a gente consegue render, o treino consegue render e otimizar esse treino. Eu concordo, porque eu acho que assim, num lugar que todo mundo pensa igual, isso não daria um caldo. Eu acho que pensar diferente sobre a mesma coisa torna você mais reflexivo sobre aquelas situações, problema, né? E o estúdio, eu recebi recebi algumas comunicações de algumas pessoas falando assim, cara, seu estúdio é muito bem falado enquanto resolução de problemas de saúde. Tá todo mundo falando. O que tem de tão diferente assim? E eu falo, cara, eu acho que primeiro é a equipe. A equipe ela consegue trazer o movimento organizado para a demanda das pessoas, se comunicando muito bem, sem extrapolar limites, sempre oferecendo algo novo, atraente e que dá um resultado imediato. Isso é difícil você ver num local, às vezes, de grande fluxo, porque o cara, às vezes, ele mal entende a pessoa, né? E a nossa proposta aqui, ela foi qualidade de movimento, mas uma qualidade de movimento para uma demanda, para uma função. E eu acho que por isso, talvez, essa personificação, né? De entender que o cara chega estressado, que o cara chega melhor, que o cara tem problemas como todo mundo, a gente conseguiu realmente ter um acerto maior dessa visão movimento para cada pessoa. E eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de vocês em relação a isso. Agora, cara, fala um pouco Você acha que os sistemas complexos, eles têm uma demanda metabólica suficiente e eficiente para emagrecimento? Demais, demais. Eu vou falar experiência própria. O nosso primeiro dia da pós-graduação, onde eu fui cobaia. Então, até então, eu nunca tinha feito exercícios complexos, exercícios de padrões rotacionais e saí da pós suando. E eu falei, ali foi a virada de chave. Eu falei, é de verdade o treinamento. E foi nesse primeiro dia de aula, um fato interessante também, uma fala que você falou, que sobre o joelho valgo, né? O varo, e a gente tinha que treinar esse joelho pro valgo. E aí eu falei, cara, ali minha cabeça, sensacional, porque a gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar nessas pequenas coisas. Então foi ali que eu fiquei mais motivado a estudar. Depois eu fui cobaia, eu falei, cara, é essa linha que eu vou seguir. É essa linha que eu quero para mim. Sempre gostei de estudar sistemas complexos, mas eu nunca entendia muito bem, porque eu não tinha essa vivência. Antes de entrar no estúdio, eu não tinha essa vivência. Eu estudava a parte. Sabia o que era, mas tinha nomenclatura, Falei, cara, o que é isso, o que é aquilo? E eu ficava dando, assim, orelhada. Isso é legal, porque, assim, eu até comentei isso na aula da pós-graduação hoje. Foi a primeira vez na minha carreira que eu pude pegar um atleta de alto rendimento, que foi o Dalbert, e ficar tanto tempo. Porque a gente nunca tem muito tempo, né? Eles sempre passam muito rápido, porque eles estão entre temporadas, né? E eu estava comentando sobre isso hoje, dessa demanda metabólica de fazer os multiarticulares, né? Dos sistemas complexos.
E eu falei, cara, a gente conseguiu, com o Dalbert, ele teve aqui essa semana e a gente conversou sobre isso, ele falou assim, bicho, eu tô mais forte, eu tô mais preciso, eu tô mais potente. Eu sinto o meu corpo num tônus melhor, a camisa está apertando, mas o meu peso não modificou. O percentual de gordura abaixou um pouquinho e a massa magra aumentou um pouquinho, mas eu me sinto diferente. A minha esposa falou que eu estou mais fortinho, ele comentou, eu morri de rir. E aí eu te falo, cara, nós não usamos sobrecarga linear em nenhum momento. Foram 9 semanas e meia que a gente fez sistemas complexos, sistemas dinâmicos, com carga do peso corporal, às vezes adicionada a uma carga de colete e muito movimento. E 9 semanas modificaram um atleta de alto rendimento, cara. E aí eu te pergunto, será que então, se um dos problemas da obesidade, para perder peso, é a aderência, e se a gente sabe que trabalhar nesse padrão facilita a aderência justamente por encantar as pessoas para vir treinar, as pessoas que trabalham com emagrecimento não deveriam pensar esse padrão de movimento? O que você acha que falta para os caras, bicho? Olha, sinceramente, esse problema dos professores atual, né? Assim, longe de mim querer falar mal, até por conta da ética, mas... Não é essa a questão. Eu acho extrema ignorância você pegar uma pessoa que é obesa, não tem motivação para treinar e colocar essa pessoa para fazer 10 minutos de esteira, para aquecer ou para, sabe, assim, isso me incomoda. E o treino começa daqui, né? Se a gente consegue mudar o treino da pessoa aqui mentalmente, se a pessoa começa a ter esse desgaste mental, né? E até exercícios de coordenação, exercícios simples, né? Que exigem uma demanda muito grande do cérebro. A pessoa vai suar, às vezes ela tem um gasto maior do que ela fazer uma esteira, 10 minutos. É isso que eu acho que é esse problema. O pessoal não consegue entender. Cara, eu não consigo compreender. Eu até brinquei com a Atila outro dia aqui, tinha umas senhoras fazendo padrão de movimento, cara, perfeito. Eu falei, cara, tu não tá filmando? Aí elas falaram assim, por que, professor? Eu falei, porque vocês estão lindas, vocês estão perfeitas. E quando eu vejo uma pessoa idosa, como você disse, ou um adulto de meia idade, que tinha dificuldades para andar e para sentar com dor nas costas, fazendo padrões coordenativos, posturado, com dificuldade, e vencendo aquela demanda, e aí a pessoa fala assim, poxa, emagreci, aí eu vou aumentar mais um dia, O que o estúdio teve de aumento de dia, né, dos alunos agora, mostra que a gente está no caminho certo, mostra que vale a pena investir mais em estudar isso e atender as pessoas com essa linha de raciocínio e realmente mudar a vida delas. Porque a adesão, hoje para mim o emagrecimento, eu brigo, eu falei isso nos outros 2 podcasts aqui, se emagrecimento fosse fácil, anualmente, os gráficos de estatística de pessoas obesas, ele cairia. E não é o que acontece, ele só sobe. A obesidade infantil só sobe, a obesidade do mundo só sobe. Então, obesidade não é simples, emagrecer nunca foi simples. Agora, um dos principais fatores sempre foi a aderência ao exercício. Né? Sempre foi, porque o exercício se tornava chato, monótono, sim, repetitivo. E quando a gente consegue fazer uns esquemas como a gente faz hoje, a gente consegue não só blindar a coluna do cara, dar uma estabilidade no joelho, ter articulações mais funcionais, mas também aumentar essa demanda metabólica. E isso vai ser convertido lá na frente em perda de peso, em aumento de tônus, em funcionalidade. Então, assim, é um banho a zero no sistema tradicional. E hoje talvez a gente seja o único estúdio dentro de Volta Redonda e talvez um dos únicos no sul do estado que trabalhem esse perfil. Dessa forma, né? É muito pouco. Quando eu falo isso, eu não falo para nos valorizar, mas eu falo de forma preocupante a terem outras pessoas não sendo atendidas e tendo esses benefícios que são claros
e comprovados pela ciência hoje. Um tempo atrás o cara me falou assim, pô, não tem rotacionais na ciência. Eu acabei de escrever um capítulo de livro com pelo menos 70 artigos de 2019 para cá. Como é que não tem? Tem embasamento sim, tem embasamento teórico forte, tem embasamento prático forte e as coisas estão acontecendo. E eu não entendo o porquê, né? Eu sei que o modelo, às vezes, da faculdade, ele também não contempla muito isso, né? Não apresenta esse padrão de pensar, e eu insisto nisso, eu dou aula hoje da disciplina biomecânica, onde eu falo de biomecânica funcional, não falo mais de biomecânica a convencional. Pura, né? Na musculação eu mostro sistemas complexos, porque o cara que está saindo ali, ele tem que estar preparado para o mercado. E o mercado hoje mostra um caminho diferente, né? Fala um pouco aí, cara, de que você pensa, cara, em relação a essa linha, quais são os seus planos de estudo para seguir em frente nesse caminho, o que você espera de posse desse conhecimento que você consiga aí mudar a vida das pessoas? Hoje os sistemas complexos, ele se tornou o meu norte, né? Se tornou a base da minha forma de abordar e entender o indivíduo. Porque quando a gente pensa que não é só o indivíduo, né? O ambiente, a tarefa, tudo interfere, então a gente tem que ter essa abordagem mais aberta, a gente tem que entender. Às vezes a pessoa não está num dia bom e esse mal-estar ou esse estresse dela do trabalho pode atrapalhar o rendimento do treino dela aqui dentro do estúdio. Então, a gente buscar entender como foi o dia, o que ela passou, se ela está com algum problema, isso interfere na minha abordagem e na minha forma de prescrição dentro do estúdio. Então, essa é uma base de sistemas complexos, né? Sim. Entender o ambiente, o que aconteceu, e aí eu consigo prescrever uma tarefa para ela baseada naquilo que ela viveu no dia. Então, esse é o meu norte. Isso para mim eu não consigo, não me vejo parando de estudar. Assim, parece que eu finalmente cheguei no meu caminho que eu quero seguir. Já passei de musculação, já passei para CrossFit, já passei de tudo e hoje, quando eu cheguei aqui nos sistemas complexos, eu sei que é isso que eu quero seguir daqui para frente e quero trazer isso para todo mundo, né? Conseguir atender e ofertar isso para todo mundo que procura e que precisa, porque essa que é a realidade nossa, né? Esse que é o futuro do treinamento em si, né? Não é você sentar numa máquina e realizar 3 séries de 15, né? Independente de como foi seu dia ou não. Isso é uma outra coisa legal você falar, né? Da periodização e do controle de carga. O cara chega para mim e fala assim, pessoal, como é que tu controla a carga nos sistemas complexos? Aí eu falei assim, da mesma forma que você controla em qualquer modelo. Aí o cara, mas não atende o corpo inteiro? Eu falo, sim, mas para funções diferentes, para necessidades diferentes. Trabalhe cada dia uma necessidade. Sim. Não é um problema isso é uma solução. Né? E a musculação, por exemplo, se você trabalha posterior de perna num dia, no outro dia você pode trabalhar quadríceps, a gente consegue fazer isso de forma bem tranquila. E o sistema complexo é a mesma coisa. Se eu trabalho um dia aquele padrão fechando, outro dia eu trabalho abrindo. Se eu trabalhei mais inferior um dia, outro dia eu trabalho com a base mais estável e faço mais dissociação de cintura pelo tórax. Posso trabalhar mais no chão, posso trabalhar mais padrão de postura. Cara, é tanta possibilidade que eu acho que não tem nem problema de controlar a carga. Sim. Você controlar pela percepção de esforço e por dores, né? Já fica tranquilo. E aí eu falo, o cara fala assim, mas quantos movimentos? Eu falei, bicho, músculo não sabe contar. Músculo sabe o quanto ele tem de energia para exercer determinada tarefa. Esgotou, acabou. E tu repete quantas séries? Eu não repito série. Eu hoje não repito série. A próxima série ela vai ter uma modificação, ela vai ter uma diferenciação, ela vai ter um mínimo de alteração de padrão. Porque o cara já aprendeu aquilo. Não faz mais sentido ele ficar repetindo o que ele já aprendeu. Se a ideia, né, é a gente explorar esse fator cognitivo, esse fator de diversificação e variação. Então, assim, foi legal tocar nesse ponto,
que é um ponto que as pessoas elas também não compreendem, elas acham que isso é errado, que a gente extrapola, né? E na verdade não, a gente pelo contrário, controla até muito mais. Dentro disso, Matheus, aqui no estúdio, se você tem um cara que vem 5 dias, você consegue, se você pegar ele 5 dias, você consegue com clareza ver que dá para executar isso? E como é que você conduz isso? Então, quando a gente tem uma recorrência de algum aluno, né, que eu tenho certeza que ele vai treinar comigo, por mais que ele, pode ser que ele treine com o Rodrigo algum dia, mas aí a gente tem essa recorrência, eu consigo me programar para o treino. Então, eu consigo dividir o treino dele, né, durante a semana, porque eu já sei que ele vem no meu horário. Então, vou dar um exemplo de um jogador de futebol. Eu consigo dividir algumas valências do treino dele. Eu consigo trabalhar. Eu nunca estou pensando em músculo, né? Eu fiz um treino um tempo atrás, do Moisés até, correu a corrida de montanha, ela subiu. E assim, foi um treino com base no posterior de coxa, né? Para fortalecer, porque ele precisava dessa desaceleração muito forte. E foi um treino baseado em sistemas complexos, mas com ênfase no posterior de coxa. Perfeito. Então a gente consegue pensar no músculo-alvo, mas a gente trabalha diversas outras coisas. Então se vocês verem o vídeo, você vai ver, poxa, mas ele está fazendo trabalho com all ball. Ele trabalha o all ball para acima da cabeça. Ele não está fazendo um ombro? Não, cara. Ele está fazendo um trabalho com ênfase no posterior de coxa, porque é o que ele vai precisar lá, sabe? São esses tipos de trabalho que a gente consegue ir dividindo, né? Conhecendo o aluno e o atleta, né? Isso se for alguém que vem 5 vezes na semana, mas a gente consegue ter esse controle de treino aqui dentro do estúdio. Isso é muito bom, cara, porque assim, às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, mas você treina os caras do futebol lá, como é que é a tua conversa com os clubes? Né? Por diversas vezes eu tenho que responder a essa pergunta para pais, treinadores, preparadores. Pô, você conversa com o clube? Cara, nem sempre o clube nos dá abertura, mas a gente conversa com o atleta, né? E o atleta dá o feedback que a gente espera em relação àquele treino, o quanto que ele está exausto, se ele está muito cansado, se ele não está, o que ele trabalhou naquele dia, e a gente consegue realmente ajustar. E aí a gente volta para aquilo que você falou lá no início, né? A comunicação é o mais importante, né? Ouvir do cara o nível de cansaço que ele está, o nível de estresse que ele está, o que ele trabalhou e o que de fato ele acha que consegue trabalhar. Isso também é muito interessante. A gente vai dar um exemplo, por exemplo, do Alexandre, nosso corredor aqui, né? O Alexandre ele fez uma pequena lesão durante a preparação, uma leve tendinite. A gente conseguiu conter sem deixar de treinar, a gente conseguiu melhorar sem deixar de treinar e a gente manteve a preparação do mesmo nível, com as mesmas condições. E ele, numa fala hoje para mim, ainda falou assim, pô, cara, para mim foi num momento até a lesão veio num momento legal, porque me deu maturidade e tranquilidade para trabalhar os pontos que deveriam ser trabalhados. A gente está aí uma semana da competição, principal a competição alvo dele, e a gente consegue entregar ele para a competição zero. Eu acho que esse bom senso, né, da prescrição que a gente busca ter aqui, ele realmente faz diferença. Porque se a gente trabalhar isolado dos outros locais, pode ser que a gente superestime uma carga, né? E a gente mesmo, por conduta errada, leve a uma lesão. E é o que a gente mais briga aqui para não ter. Né? Quando você fala, eu não vivo esse dia a dia aqui debaixo de vocês, mas quando você fala que a gente teve um índice baixíssimo de lesão dos atletas que a gente acompanha, só me faz ver com muito bons olhos que o caminho que a gente está percorrendo e oferecendo para essas pessoas, para esses atletas, é muito produtivo, é muito possível, né? E é de verdade. Legal a gente bater esse papo porque a cabeça abre, né, cara? A gente fica aí com uma condição de resolutiva de problemas muito maior. Isso é o que eu penso, né? Cara, em relação às perspectivas, eu vi vocês conversando sobre, por exemplo, o grupo de corrida. O que você acha que trabalhar esses movimentos complexos, o que eles podem auxiliar um corredor?
legal você falar isso, porque muita gente tem assistido, graças a Deus, o Movicast, né, galera? Agradeço muito aí vocês, a audiência que a gente está tendo. E o corredor precisa entender que ele precisa de um suporte articular, um suporte tendíneo, um suporte estrutural para ele exercer melhor a corrida dele. E você tem trabalhado com alguns corredores. Fala da importância que você vê de trabalhar dentro desse padrão, dessa metodologia, os sistemas complexos para a corrida. O que você acha que traz de realmente benefício estrutural, benefício de prevenção e benefício de performance? Primeiro a gente entender como que funciona a corrida, né? Desde a sua biomecânica clássica, como que funcionam as fases, né? As fases de apoio, enfim, todas as fases da corrida. A partir dali a gente tem que entender quais são aqueles movimentos, os movimentos de quadril, né? Então a gente começa a trabalhar em cima disso, eficiência, transferência, qual que seria a base, né? Que a gente comentou, a tríplice extensão. Então a gente tendo essa ideia, a gente consegue fazer essa transferência para os corredores, entender o padrão que eles precisam e a partir daí a gente trabalhar em cima disso, ter uma corrida com a maior eficiência possível, né? Porque pessoas que vão correr 21 km, 42 km precisam de uma eficiência, e a gente tem que observar desde um pé que está pronado até um tronco desalinhado, né? Essa mudança do centro de massa, enfim, tudo isso a gente tem que observar antes de começar a prescrever exercícios em cima disso, né? Antes de colocar uma sobrecarga, criar essa base forte, essa base de mobilidade, de estabilidade, de padrão mecânico, coordenativo, e a partir dali a gente começar a entrar com cargas, transferências e é isso. Isso é interessante porque é o preparo do gesto, né? As pessoas se preocupam muito em correr, mas esquece que em cada ponto, desde o apoio dos pés, desde dessa transferência via linha miofascial, um encurtamento de posterior que a gente precisa corrigir aquele joelho para ele não ficar flexo, para não atrapalhar a transferência e não atrapalhar essa tríplice extensão que mecanicamente é mais eficiente. Que esse modelo, né, ele consegue, por trabalhar de forma integrada, ter um ajuste melhor sobre aquele padrão, né? Quando a gente faz esses movimentos e executa eles repetitivamente aqui, a gente percebe claramente a diferença. Eu conversando com o Alexandre outro dia, com o corredor, mostrando para ele o comprimento de passada, mostrando a frequência de passada, mostrando um ataque do pé, como dele estava acontecendo, eu trouxe, por exemplo, para ele os grandes corredores hoje maratonistas, né? Os recordistas aí, os últimos 2 recordes aí, qual é o padrão deles correr, e eu mostrei, frisei muito isso para ele, mostrando ali essa amplitude de abertura do quadril para um alcance maior da passada, o ataque pelo joelho, né? O apoio com o pé inteiro, e são situações que a gente consegue reproduzir no nosso ambiente. Sim. Coisas que talvez se você for trabalhar numa academia, tu não vai conseguir reproduzir, né? E você ter essas possibilidades variadas no estúdio, desde equipamento a ter condições de trabalhar realmente a própria coordenação interarticular ali, ou intraarticular, enfim, que a gente consiga melhorar o controle sobre a articulação. Eu acho que no final isso é controle, né? Criar uma condição do cérebro naquele instante, controlar o acionamento dos músculos sinergistas, facilitar a articulação e para a posição dela mais eficiente, e isso facilitar a transferência, facilitar a performance. Então, hoje pensar movimento sem pensar complexidade, sem pensar funcionalidade, sem pensar especificidade, não faz sentido, né? E você percebe então que essa diferença aí de protocolo pode mudar a tua vida. Sim. Pô, fala um pouco para você aí já encerrar e despedir da galera, estamos chegando no nosso final. O que você pensa, né? Um recado que você poderia dar aos desportistas ou às pessoas comuns, como você bem dirigiu, que fazem tarefas domésticas, que fazem tarefas diversas,
o quanto que trabalhar dentro desse padrão pode ajudá-los. Primeiro a gente tem que entender que trabalhar sistemas complexos é a realidade, né? A gente não é a gente não é músculos isolados, né? A gente é um conjunto complexo, um conjunto que está todo interligado. Eu não consigo separar as partes. Então, quando a gente começa a pensar a partir dessa visão, desse ponto de vista, a gente consegue entender que de fato é o treinamento. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente consegue nos preparar para ocasiões, né? Nos preparar para o dia a dia. Desde o atleta que vai se preparar para um confronto no campo, o corredor que vai se preparar porque tem uma pista, enfim, até uma pessoa que precisa ter ocasiões ali diárias com dificuldades, né? Uma poça no chão, molhada, você precisa pular, se você não tiver uma boa estabilidade, enfim, né? Isso são pequenas coisas que parecem, vendo de fora parece bobas, né? Mas é a grande realidade, é ali que a gente atua, pensando nesse caos ali que a gente tenta resolver os problemas. E isso é o futuro e a realidade do treinamento, né, professor? Essa é a realidade nossa. A gente tem que começar a pensar dessa maneira para entender como que a gente otimiza o nosso treinamento. Eu não vejo outra forma da gente pensar, propiciar o tendão tensão, propiciar a articulação estabilidade, propiciar o músculo, uma curva comprimento-tensão ideal, mais ajustada para aquela condição, né? Sem trabalhar dessa forma. Eu não consigo mais ver máquina. E se eu vejo a máquina, eu já penso ela de forma diferente, não convencional. Gente, obrigado, Matheus. É um prazer estar te recebendo aqui. Estou muito, assim, feliz com o que eu tenho visto, né, cara, do seu trabalho. Eu acompanho o seu trabalho de perto, não somente por estar aqui dentro do estúdio, mas os seus posts que têm, assim, realmente ideias de ofertar às pessoas que estão lá fora, né, essa vivência desses padrões, a melhor compreensão daquele gesto. Isso é muito nobre, né, você ir para a internet, para o Instagram, dar a cara a bater, mostrando para as pessoas que para se evoluir precisa passar por pontos, né, que são pontos que às vezes as pessoas acham simples ou bobos, mas que no final elas têm total relação com o que a gente faz. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Aguardo vocês no próximo Movecast. Matheus, fica à vontade para se despedir da galera aí. Até a próxima. Valeu, galera. Abraço.